Continuando então, pessoal, logo após o fim da monarquia romana, se instala então a república, né? Bom, a república significa na sua etimologia coisa pública, res, né, coisa, e pública, pública mesmo, de público. Então, a república seria a coisa pública, o trato público, o trato de todos, né? Bom, a república, ela se dividiu em magistraturas. O que são magistraturas? São diversos cargos políticos que visam dividir o poder executivo daqueles que têm a ação. Entre as magistraturas, né, estão os cônsules, que são a magistratura mais alta, que no caso eles presidiam o Senado, certo? Logo após, né, dessas magistraturas vinha o Senado, propriamente o Senado, que era um conselho de anciões. Nós podemos dizer que o Senado ele é, vamos dizer assim, a permanência, né, do pater familias. Bom, logo após, abaixo, vem os pretores, que eles eram magistrados responsáveis pela justiça, pelo julgamento, né, e por algumas leis em Roma. Abaixo vem os edis. Vocês já devem ter ouvido falar ou lido em algum jornal que os vereadores se chamam de edis, né? Bom, é praticamente a mesma função, os edis, né, e daí vem o nome edifício, da etimologia, que são os responsáveis pela observação e a manutenção dos bens públicos. Então os caras ficavam andando, né, pela cidade de Roma e falavam, e esse aqui, tá bonitinho, tá certinho, tá sendo bem feito, tá sendo bem cuidado pela população romana. Abaixo vem os questores, que eles eram responsáveis pelas funções financeiras, eles seriam, vamos dizer assim, os contadores, né? Seria a parte financeira de Roma. Abaixo vem os censores, e daí vem a questão censitária. Eles eram responsáveis pela arrecadação de impostos, contagem da população. Os censores eles eram importantes porque, assim, se Roma não tivesse o controle da sua população, não soubesse quantos tinham na sua população, poderia ocorrer uma defasagem no número de impostos, o que acarretaria problemas para financiar as campanhas romanas. Durante a República, Roma cresceu muito, cresceu e apareceu, né? Cada vez mais povos não romanos passaram a ficar em volta de Roma, né? Tentando se aglutinar, porque era um lugar que estava em evidência, estava muito em evidência, né? A República solucionou alguns problemas, né, da monarquia, como a escravidão por dívidas, né, e a participação política. E ela causava inveja. Uma desses lugares que causou inveja do aparecimento romano e que também era um rival comercial era a cidade de Cartago, né, ou Cartago. Cartago fica onde hoje fica a atual Tunísia, né? E é bem próximo, se você olhar no mapa, são bem próximos. E eles travaram uma batalha muito forte com Roma, né? Conhecida como Guerra Púnica, as Guerras Púnicas, né? E após Roma vencer, né, Cartago, e não foi uma vitória fácil, vale lembrar que o rei de Cartago, né, de Cartagena, da cidade de Cartagena, Aníbal Barca, consegue invadir Roma, né? Invadir a cidade de Roma e voltar para Cartago só para falar assim, segura, cara, a gente é fera na porrada também, se a gente invadir vocês aqui, a gente pode destruir, né? Mas Roma depois consegue vencer, ele sendo liderado por Ciprião Africano, que era um general do exército. A partir desse momento, a República Romana, Roma, se torna hegemônica em toda a região, porque agora ela controla os mares, ela controla toda essa região e Roma começa a se expandir de forma que ela passa a dominar não só a parte do Mediterrâneo e da Europa, mas também o norte da África. E isso vai dar muito poder para Roma. O comércio é todo de Roma, né? E isso vai gerar um grande lucro em Roma. A questão é que a cada conquista romana, né, a cada conquista territorial romana, acarretava em outros problemas, se geravam outros problemas. Que problemas são esses? Bom, toda vez que eles conquistavam um povo e sobravam esses soldados desse povo, né, eles eram transformados em escravos. E aí gerou desemprego. Roma passou por uma profunda crise de desemprego. Porque esses escravos exerciam as funções dos plebeus, né? Os plebeus aí acabaram perdendo com essa atitude da República Romana, o que é uma coisa um pouco contraditória, porque era para a participação
cada vez maior, né, dos plebeus nessa política da República Romana. E eles acabaram perdendo espaço, acabaram perdendo um pouco, né, do seu poder. Isso acabou gerando os problemas que nós vamos ver agora aqui, que vai levar à crise da República Romana. Como disse, Roma ela passa por 3 fases, agora nós vamos ver a crise da República Romana. É engraçado porque o apogeu da República Romana representa, né, as causas do apogeu da República Romana vão gerar os problemas do fim da República Romana. Então, nós podemos listar, então, como problema que vai gerar a crise da República Romana, as conquistas militares, que vai gerar um grande número de escravos, né, e que vai ocasionar no enriquecimento das camadas mais ricas de Roma, que vão financiar esse exército, né, e os generais fazem parte, que vão acabar ganhando com mais terras, vão ter mais terras para trabalhar, vão ter mais escravos para trabalhar. E empobrecimento das camadas mais pobres, é o famoso arroxo, né, aquela música de achar lá o rico, cada vez fica mais rico, e o pobre, cada vez fica mais pobre. Fiquem tranquilos, não vou cantar. Mas, enfim, e as camadas mais pobres acabavam se dando mal. Por quê? Eles não tinham mais emprego, principalmente os camponeses, né, as camadas mais pobres, esses plebeus que viviam no campo, foram perdendo espaço para os escravos. Isso gerou um êxodo rural. O que é um êxodo rural? As pessoas saíram do campo. Por que as pessoas saíram do campo? Ué, o escravo já está trabalhando lá, não tem espaço para mim. Vou para a cidade romana. Vamos ver se arrumo alguma coisa lá na cidade romana. Esses caras, esses plebeus, quando eles chegavam nas cidades romanas, eles não encontravam emprego. E aí começou a acarretar em alguns problemas urbanos. Talvez seja os primeiros casos dos problemas urbanos. Porque esses plebeus que não tinham onde ficar, não tinham onde morar, passaram a morar na rua. Então passavam a praticar mendigagem, passavam a pedir comida. A prostituição aumentou elevadamente. Precisava sobreviver, precisava comer, acabava vendendo o próprio corpo, né? A criminalidade deu um salto absurdo, né? Então, isso gerou problemas. O êxodo rural gerou problemas. O próprio êxodo rural ele vai gerar problemas depois da industrialização, da Revolução Industrial, enfim. E gera problemas na nossa sociedade de hoje, os inchaços populacionais. Bom, toda essa questão gerou fome, né? Muita fome. As pessoas passavam fome em Roma e gerou muito poder militar. Por quê? Quando Roma se expandiu, passou a dominar os territórios, quem mantinha contato com os povos conquistados não era o magistrado, era o general, era o chefe militar. Esse chefe militar ele foi responsável, então, pela romanização dos povos conquistados. Ele foi responsável por levar e impor os costumes romanos para os povos conquistados. O que deixa esse general romano com muito poder, com um poder de influência muito grande, com um poder até vezes maior que os magistrados. E é claro, esse cara com poder, o que ele vai fazer? Ele vai utilizar esse poder para tentar ascender socialmente e politicamente. Um desses caras que teve tanto poder assim foi o senhor Júlio César, não o goleiro da seleção brasileira, que tomou 10 gols em 2 jogos, né? Uma tremenda vergonha. Mas o general romano Júlio César. Júlio César vai ser um grande estrategista e ele vai conquistar diversos territórios. O último conquistado por ele é a Gália, inclusive uma obra francesa trata sobre essa conquista, que é o Asterix e Obelix, né? E fala muito de Júlio César e tira sal do Júlio César. E o Júlio César ele vai conquistar a Gália e ele vai ter um grande poder em mãos. Tanto que ele vai liderar uma revolta, né, contra os magistrados. Ele vai conseguir isso, ele vai conseguir liderar uma revolta contra os magistrados, porque ele tem poder de influência. Ele se considera, na verdade, o detentor do poder, o herdeiro do poder, o mensageiro da palavra romana. E, é claro, a aculturação romana, ela também sofreu influências bárbaras, né, vamos dizer assim, mas ela foi muito forte, ela foi responsável principalmente pelo poder militar, pelos generais. Esse poder militar e esses generais, eles vão gerar, então, a última fase de Roma, da Roma Ocidental, que nós chamamos de Império Romano.